Agora, meninos, ontem a gente falou, né, aqui, que o Ronaldo Caiado estava de saída do União Brasil. E hoje já sabemos qual é a nova casa dele. O governador de Goiás se filiou ao PSD de Gilberto Kassab e agora integra uma espécie de núcleo de presidenciáveis do partido. É que além de Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior também estão no páreo para compor a chapa da centro-direita este ano. Em publicação nas redes, o Kassab reforçou que o PSD busca uma candidatura própria para o Planalto. E ainda postou uma foto da selfie, que é essa que a gente está vendo aí, não a própria selfie, né? Olha a produção para fazer essa foto, né? Então tinha um fotógrafo tirando foto da selfie. E foi esse post que ele fez aí, dizendo o seguinte: ao lado dos governadores, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, que passam a trabalhar juntos no PSD na busca de uma candidatura à presidência da República que traga um projeto para o futuro do nosso país. O que é que vou fazer disso aí? Então, alguém vai ser vice de alguém? Que fica, né? Porque, assim, são 3 protagonistas que a gente está falando aqui, né? Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e também o Dudu Milk. Eduardo Leite. Dudu Milk. Como é que vai ser internamente essa disputa e o que você achou dessa filiação do Ronaldo Caiado? Primeira coisa que me chama a atenção é o Kassab fazendo uma selfie, né? Então você vê que os tempos mudam. E eu acredito que seja a última tentativa do Caiado. O Caiado vem concorrendo em eleições desde 89. Em 89 ele tentou a presidencial, tentou dar um pito no Lula ali. O Lula falou assim, ó, quando tiver 2% nas pesquisas eu te respondo. Você fala né? comigo. Um clássico. Era o homem do cavalo branco. Exatamente. E o Caiado, ele tá numa situação de vida ou morte política, basicamente, né? Os mais novos, Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, eles podem, de fato, concorrer ao Senado e vão ter uma vida mais longa na política. Então, acredito que o Caiado vai entrar nessa disputa com unhas e dentes, porque, de fato, seria a última tentativa dele de chegar à presidência da República. Agora, se o Caiado saiu do União Brasil, porque lá não tinha jeito, ele vai chegar agora numa disputa que talvez também não role, Chico? E o próprio Kassab tem demonstrado mais carinho com o Ratinho. Então, não sei o que vai ser vice. Fica difícil para ele se colocar na chapa aí, porque é o menos popular, é o que tem menos potencial eleitoral. Fica difícil para ele. Mas hoje, assim que saiu essa foto aí, essa selfie do... Foto da selfie. A selfie do Kassab, aí as redes ressuscitaram um belo tweet do Ronaldo Caiado. Que é ele dizendo, viu, Fábio, o seguinte: Ronaldo Caiado, aspas, Kassab é o cafetão do Planalto. Agiu assim com o PSD e agora com o PL. Isso ele em 12 de janeiro de 2015. A impressão que dá é que o Caiado acertou o preço do programa. É isso que eu ia comentar. O Caiado rodou a bolsinha e entrou. Entrou na parada também. Vê como na política dá uns solavancos. É o famoso político, eu sempre falo essa frase, que política igual nuvem, cada hora você olha, tá de um jeito diferente. Tá aí o Kassab, o Caiado chamando o Kassab de cafetão. Agora, é interessante que eles apostam num caminho que é anti-Lula e anti-Bolsonaro. Né? Então, se você está cansado dessa polarização, se você acredita num projeto para o país, esta é a chapa que você deve apoiar, porque a gente tem um projeto diferente. E anti-Bolsonaro até a página 2. Todos eles estavam no palanque do Bolsonaro, lá no 7 de setembro, né, do ano passado. A gente vê que o mais distanciado, pelo menos nos últimos meses, foi o Ratinho, né? Ele tentou ficar um pouco mais distanciado, porque ele era o único do PSD até aquele momento, depois entrou Eduardo Leite, agora o Caiado. Mas, de fato, chega a ser impressionante como o Caiado tem esse poder de atração dentro do centrão, né? Ele é aquele aspirador que suga tudo ao seu entorno e todos estão se atrelando a ele, né? O que a gente pode, de fato, ver esse ano, seria inédito, é pela primeira vez o PSD lançando o seu candidato à presidência, né? O Caiado falou que entrou no PSD porque dali vai sair um candidato. Então, a gente espera que nos próximos meses, de fato, pela primeira vez, o Kassab tenha o seu candidato à presidência. Agora, nos bastidores deve estar uma loucura, porque são 3 pessoas que buscam um protagonismo, assim, forte.
Então eles vêm, hoje eu acompanhei algumas entrevistas, né? São ótimos governadores. Eu até creio que o Eduardo Leite não está muito querendo... doida ali. Eu até acho que o Eduardo Leite não está querendo muito. Vai ficar lá pelo Rio Grande do Sul mesmo e tal. Mas o Caiado e o Ratinho, sim. Agora, essa gente toda se suicidou, se jogou no despenhadeiro ao aderir muito ao bolsonarismo desde do primeiro momento. Assim como morreu o PSDB, também nesse mesmo despenhadeiro, aí, nesse mesmo abismo. Todo mundo aderiu tanto à extrema-direita que fica difícil agora cantar de terceira via. Eles foram contaminados, eles foram, sabe, um filme de zumbi, eles foram mordidos ali, adeus. E a gente não pode esquecer que se o Ratinho Júnior for o candidato escolhido, ele tem um grupo midiático por trás dele ali gigantesco, né? Forte, o nome o pai dele é fortíssimo, conhecido né? nacionalmente. As pessoas acham que é só na televisão, né, que o Grupo Massa tem veículos, tem muitas rádios envolvidas, muitos jornais locais. A gente precisa prestar bastante atenção nesse caso aí. É um candidato mais forte. Agora, isso tudo também prova, né, Fábio e Roberta, que o Flávio Bolsonaro não é um grande candidato da direita, né? Porque se fosse um grande candidato, estava todo mundo caladinho e vamos com ele e vamos. Não. No mínimo se gera uma intriga aí, essa gincana para ver uma chance de terceira via. É falta de confiança no candidato da extrema-direita, que é o Flávio Bolsonaro. E que se dividam. O nosso primeiro turno pode ficar mais fácil. Por favor. Olha, Ronaldo Caiado, ele publicou um vídeo nas redes dizendo que ele e os outros 2 governadores serão candidatos à presidência. Caiado alega que os 3 vão se apoiar, independentemente de quem for o escolhido. Duvido, mas olha só. Este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses 2 colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair daqui, candidato, terá o apoio dos demais. Mas que cavalheiros. Totalmente, né? ali com a mãozinha, segurando para não cair, né? Que é a pose clássica dos políticos. E me chama muita atenção a frase total desprendimento. Não existem interesses pessoais por aqui. Imagina se ele não é o escolhido. Na próxima semana vai ter uma confusão, o faroeste goiano aí de novo. O Lula é melhor ter um candidato ali, mais um candidato, além de Flávio Bolsonaro? É melhor que eles se dividam, porque eles vão precisar se atacar em algum momento. Claro que se for o Caiado, for o Ratinho Júnior ou o Eduardo Leite, eles vão pesar mais no Lula do que no Flávio Bolsonaro, mas é interessante, sim. Agora, vão tomar pedra dos 2 lados também, né? Eu acho que é uma candidatura fraca, eu acho que vai se esvaziar tão rápido que vai afunilar de novo num cenário completamente polarizado, o que representa Bolsonaro, o que representa Lula. Eu acho que eles ficam no meio do caminho muito rápido, se ousarem mesmo com essa candidatura. Agora, para o Kassab é excelente, o Kassab precisa fazer bancada, o PSD em cada estado ele faz um negócio, ele está com o Lula no Senado, no Piauí, no estado vizinho do Maranhão já não está, aí ele vai... E existe resistência do campo lulista dentro do PSD, né? Existem lulistas dentro do PSD que estão resistentes a uma candidatura própria, né? Sim. Então, acho que o Kassab é o jogo de sempre, né? Ele quer fazer bancada, quer movimentar o fundo partidário com essa grana toda, esse é o jogo dele. Deixa eu trazer uma treta aqui que vem lá do Pernambuco, porque a acusação de espionagem da Polícia Civil do Estado sobre um secretário da Prefeitura do Recife se tornou mais um capítulo nos atritos entre o prefeito João Campos, do PSB, e da governadora Raquel Lira, do PSD, que devem se enfrentar nas eleições deste ano. Conforme reportagem da TV Record, o Gustavo Queiroz Monteiro, secretário municipal de Articulação Política e Social, ele foi seguido por policiais civis de agosto a outubro de 2025. Os agentes acompanharam o carro dele e também trocavam mensagens. Em setembro, houve então a instalação de um rastreador
sem ordem judicial. O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, confirmou o monitoramento a partir de uma denúncia anônima de que poderiam estar ocorrendo entregas de propina em contratos firmados pela Prefeitura do Recife, com fornecedores, tá? A denúncia não foi confirmada e foi arquivada. O prefeito João Campos classificou o episódio como perseguição, criticou o vale-tudo das disputas eleitorais e disse que vai tomar medidas cabíveis na justiça. Já Raquel Lira defendeu o trabalho da Polícia Civil, disse que o papel de investigação foi cumprido dentro da legalidade e que a denúncia recebida era grave e que ninguém está acima da lei. É isso, né? A gente fala de eleições já desde o ano passado e a gente vai continuar falando. Essa começou, a de Pernambuco começou com essa história para valer, né? Não é? Para valer. E se esse caso fosse ali nos idos de 77, agora a gente ia estar falando da perna cabeluda e não desse caso, né? Arapongagem pura, isso é espionagem, né? Não existia um mandado judicial ali para você colocar rastreador no carro do secretário, né? Então, esse tipo de atitude é o que a gente via até 1985. Não era para a gente ver esse tipo de coisa em 2026. Que loucura. A alegação é que o Gustavo Queiroz Monteiro manipula umas propinas na administração do João Campos. Daí tinham recebido, a polícia recebeu e passou a investigar. Eu creio que o mais correto dessa história era instaurar um inquérito público, podia até manter em segredo, mas com o Ministério Público acompanhando, com todas as instituições acompanhando e seguir o jogo. Mas começa a eleição em Pernambuco, esse é o mote. O devido processo legal, ele é atropelado muitas vezes no Brasil e a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. É bom que isso tenha vazado, porque se isso vira moda, começa a acontecer em todas as campanhas políticas desse ano, onde a gente vai parar. É muito complicado mesmo. É isso aí. Não dá, né? Transparência, vamos jogar limpo, vamos apresentar, né, as propostas. A escolha do eleitor é pela que mais lhe atraia, que seja mais interessante. Dentro da legalidade, né, Chico? Por favor. Por favor, a gente já tem um passado recente aí de espionagem, não muito interessante, que já deixou lições claras sobre isso, né? Não pode, sem mandado judicial, principalmente, senão onde a gente vai parar? A Constituição de 88 mudou a história do Brasil, a gente não está mais nos 21 anos de ditadura. É isso. A pesquisa nacional de opinião encomendada pelo ICL, realizada pela Ágora Consultores, e que ouviu quase 10 mil pessoas por todo o país, ela mostra que a maioria dos jovens brasileiros prefere tentar empreender a ser empregado. A pergunta foi a seguinte: qual é o cenário profissional dos seus sonhos? A gente está vendo aí na tela. 43% responderam ter meu próprio negócio para buscar mais lucro e independência, mesmo assumindo riscos. 11% disseram que é trabalhar para alguém que pague bem, sem precisar correr risco do negócio. 31% querem ter emprego estável com direitos e benefícios garantidos, como no setor público. 6% preferem um trabalho que se realize, mesmo que pague mal. E 9% não sabem. Então, a imensa maioria ainda, de fato, ainda não. A imensa maioria acha que a independência vai vir no empreendedorismo. Agora, existem dois tipos de empreendedorismo, que eu acho que é importante também a gente colocar aqui, né? Um é por necessidade, porque você não tem opção, né? Que eu acho que é a grande maioria da população. O famoso se virar. Sim. E o empreendedor que tem uma grana e vai investir num negócio, enfim, vai assumir alguns riscos, porque ele pode assumir esses riscos. Agora, é impressionante como essa parcela, né, de 43% que dizem que preferem assumir riscos, eu ouso dizer que está muito ligado também à ideia de que se eu trabalhar eu venço na vida, não ter patrão significa minha independência, eu controlo os meus horários, eu sou gerente de mim mesmo e o negócio para dar certo só depende de mim. Sim. Agora, a gente também pode fazer uma relação com o uso político da fé. Com certeza. Com as religiões. Com certeza. Principalmente com os mais vulneráveis, né, Fábio? Quando a gente coloca para o jovem duas opções, ou liberdade ou segurança, é típico do jovem que ele vai optar pelo caminho da liberdade. Mas a gente não pode se esquecer da frase que é: jovens, envelheçam.
Porque o que acontece com os anos se passando na vida é que aqueles sonhos que você tinha aos 20 e poucos anos, você vai se defrontando com a realidade, é difícil realizar, principalmente para quem não é herdeiro, é muito mais complicado, né? Então, o que eu diria para os jovens é, permaneçam com os seus sonhos, mas também criem um pé de meia para que você possa sustentar esse sonho, né? O poeta Manuel de Barros, ele dizia, eu comprei o ócio. Então ele se tornou um poeta depois que ele conseguiu fazer o pé de meia dele para ali, depois dos 30 e poucos anos, viver de sonho. Viver de sonho é muito bonito, ter liberdade é muito bonito, mas a gente precisa entender também que esse mundo é duro, é difícil e se sustentar no Brasil não é nada fácil. Você tem, inclusive, uma questão que não é uma estatística furada, é a maioria que se mete em empreendedorismo achando que é uma aventura, se dá mal. É uma coisa que precisa, né, muito planejamento, arrojo, dinheiro. Não é essa aventura que o capitalismo te vende, assim, que vai empreender, e também não é essa aventura que começaram a pregar, que a mídia começou a pregar, de que todo mundo é empreendedor no Brasil. Sim, sim. Outro dia eu estava vendo uma matéria, 94% de empreendedores no Brasil que estão com o negócio já tiveram alguma doença mental pesada. Burnout. Então, é muito difícil. Assim, não dá para cair também nesse romantismo, entendeu? É louvável que você ali com dinheirinho e tal, e faça seu negócio. O Brasil é o país da viração. Mas não cair nesse fetiche de que isso vai se dar bem, que é uma maravilha, sabe? Em determinado momento, o emprego com CLT, que tenha plano de saúde, que tenha garantias, pode ser muito mais... Confortável. né? E o que eu diria para esses jovens... Você tocou na questão daquela aspiração à liberdade que o jovem tem, né? Talvez ela seja muito importante nessa hora de pensar nisso. É isso, ele continuar tendo os sonhos dele, porque é gostoso pensar em mudar de vida, pensar em realizar aquilo que a gente gosta, mas entender que os sonhos precisam ser financiados. E nada melhor do que um caminho estável, que um emprego estável, para você conseguir de fato viver desses sonhos. E aí eu fico muito preocupada com os coaches da vida, os pastores da vida que falam... Só depende de você. Não é, gente, não é. Não é assim. Não é. Depende da taxa de juro, depende do teu gerente do banco, depende de um bocado de coisa. E a gente vê muita gente quebrando a cara. Essa atomização é ótima para o capital. É perfeito. Não tem vínculo nenhum, os caras se dão bem pra cacete. Exatamente.